Boa noite a todos. Mais uma vez aqui com a graça de Deus. Aproveitar esse momento maravilhoso, né? De refazimento. Olha lá, chegou. E que sejam todos bem-vindos na nossa casa, na casa de Jesus. E aproveitar esse momento. E aqui nós temos uns recadinhos rapidinho. Está sendo preparado o primeiro encontro da Mocidade Espírita de Ubatuba. Que quem está programando e fazendo é a Carol, aquela que fez a palestra semana passada. Então vai ser um encontro da mocidade. E é assim uma iniciativa maravilhosa de reunir as casas que tem jovens, que tem mocidade, ou até mesmo que queira levar. Então o encontro vai ser assim, mesmo que não frequente a doutrina espírita. Eles vão interagir entre eles, vão ter brincadeiras, tudo envolvendo a questão da moral, da educação, né? É uma coisa muito bonita. Então fica aqui o convite para quem tem, às vezes, um adolescente em casa e tal. Vai ser dia 31, agora de julho, sexta-feira, às 19 horas, tá? E vai ser lá no centro da Irmã Peruíbe, ali na Amaral Viana, né? E será uma noite de muita atividade, reflexões, diversão e muita luz. E é muito bonito o trabalho que eles fazem, sabe? A Carol e o marido dela, é muito bacana. Eu já presenciei, é um trabalho assim, especial mesmo. Então, jovens até quantos anos tiver, vai lá aproveitar, tá? E aí, o evento é gratuito. Apenas se puderem levar 1 quilo de alimento para poder ajudar as cestas básicas das famílias, né? E agradecer também ao auxílio, a ajuda de todos para a nossa casa, para manter tudo isso aqui. Agradecer o auxílio para os nossos irmãos em situação de rua, enxoval dos bebês e tudo que envolve a nossa casa. A contribuição de cada um é valiosa, não importa nem o valor, mas um pouquinho de cada um faz a montanha ficar grande, né? Vai juntando grãozinho, a montanha vai ficando firme. Então a gente só tem que agradecer a todos, tá? E quem quiser colaborar com alguma coisa da casa, pode conversar com a Alessandra, com o Diego, que nós estamos aqui à disposição para o que for preciso. E que sejam sempre todos bem-vindos. E nós vamos hoje receber um dos fundadores da nossa casa, que é o Anselmo. E hoje ele vai fazer a palestra. E que ele seja sempre bem-vindo, não é? E eu vou convidando a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos. E neste momento, levar o nosso pensamento em nosso Mestre amado Jesus, no nosso mentor amigo, no nosso anjo guardião. Mentalizar muita paz, muita luz, nesse momento, nesse ambiente, que já desde as primeiras horas da madrugada foi preparado para nos acolher, cumprimentando com amor e carinho o mentor espiritual desta casa, Itaporã e sua legião de companheiros. Agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por nos trazer até aqui, por estarmos aqui nesta noite, buscando essa luz, esse amparo, essa energia maravilhosa que vem do alto para todos nós, encarnados, desencarnados. Com muita gratidão a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que nos cuidam, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica do Plano Maior e aos benfeitores espirituais que trabalham muito para nos ajudar na evolução terrestre. E assim agradecidos que estamos por esse momento de amor e por tudo que Deus nos oferece para que a gente possa se tornar um ser humano melhor, um espírito mais iluminado, através dos ensinamentos do nosso Mestre Divino. Pedimos licença, Pai, para iniciar a nossa tarefa dessa noite. Que ela seja de luz, que ela seja de paz, que ela seja de amor. E que tudo aquilo que recebermos nesta noite, Pai, possa chegar ao nosso lar, à nossa família, aqueles que estão nos aguardando, aqueles que fazem parte da nossa existência. Que todos possam ser envolvidos nesse momento de amor através de cada um de nós. E assim agradecidos por esse momento e oportunidade bendita que Deus nos concede de caminhar mais leve nesse planeta, elevamos ao Pai
a nossa gratidão ao Mestre Jesus, aos mentores amigos, e nos colocando à disposição da espiritualidade. Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor. Perdão onde há injúria. Fé onde haja dúvidas. Esperança onde está o desespero. Alegria onde houver tristeza. União onde houver discórdia. Verdade onde houver erro. Consolo onde houver a dor. Luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, porque é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida na pátria espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então recebendo o Anselmo com muito amor e carinho. Vamos recebendo o Anselmo com muito amor, carinho, gratidão, né? Foi um dos fundadores da casa e está aí firme, forte, trabalhando. E a nossa gratidão. E o Anselmo é sempre bem-vindo, né, nessa casa que ele batalhou tanto para poder ajudar. Que Deus te abençoe e que a tua palestra seja um benefício enorme para todos nós. Boa noite. Novamente, é com muita alegria que aqui estou novamente. Estamos juntos, envolvendo aqueles que se encontram em seus lares, os que aqui estão presentes, vocês, seus nossos companheiros do plano espiritual. E como a Maria disse, agradecemos também a Deus a oportunidade que Ele nos deu desta casa de 24 anos atrás, nós temos fundado. E também aproveitando, dando parabéns também à nova direção da casa, que começa também, que sejam, já foram e serão muito felizes e muito aproveitadores aqui. Então, hoje o tema da casa é o perdão como libertação. A gente ouve demais, né? Através do catecismo, principalmente, que tudo que nós recebemos é porque nós semeamos e plantamos. E que tudo que nos fazem mal é porque também já fizemos a eles. Mas se olharmos dessa forma, fica uma coisa muito... Toma lá, dá cá, então vamos. A história nos mostra que nós, os seres humanos, eu já fiz algumas palestras aqui sempre salientando essas partes, uma de outra. Nós somos muito violentos. Isso desde a época lá do pré-histórico, de todos, da época do Egito, da época de Moisés, da época de Jesus, da época até que começou o kardecismo, com a era medieval, com tudo o ser humano, ele é muito violento. E agora temos mais as provas ainda do Oriente Médio, desses países, seja a Rússia, seja a Ucrânia. Não se consegue viver. Então, como vai prosperar o perdão entre as pessoas que não tiveram um lar para começar a entender o que é a dor para mudar? Muitos falam, mas o Chico, quando ele nasceu, ele foi criado pela madrasta, a madrasta fazia tudo de ruim para ele, deixava ele sem comida, na chuva, no frio. Não tinha diálogo com ele. Mas o Chico se tornou
Mas é isso aí, ele já vinha preparado, porque ele já via a mãe, depois que ela desencarnou, desde pequeno. Então ele teve um lastro, ele teve um apoio, ele teve um conhecimento que foi se somando. A maioria de nós, olhando desta forma, que aquele que nos fazem mal é porque nós já fizemos para ele, eu não vejo essa razão, então não tem jeito, isso nunca vai ter fim. Porque a história nos mostra. Se olharmos Adão e Eva, que foram os primeiros, tiveram 2 filhos, um matou o outro lá. Um saiu, voltou com a esposa, mas não era só os 2. Como é que passou para 4, passou para uma família? Então a história, nossa, é muito conturbada para entender, dentro das formas que as religiões nos mostram. Então, para nós entendermos o perdão, é como uma criança que nunca foi numa escola, está junto de outros, vendo eles brincarem, vendo fazer cálculo, seja lá o que for, e ela não consegue entender como que ela vai ser um ser. Há possibilidade, muito, mas na maioria dos casos, né, nosso, de comunidade, de que nós aqui vivemos, entender esse perdão é uma coisa complicada. Porque se fala, você perdoando, você vai ter paz, você vai ser isso, você vai ter isso. Tá bom. Você está fazendo uma coisa para retorno seu. E para o outro? Você está orando por ele ou você está vendo por você? Se questionando e falando, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que dar amor para ele. Mas e ele? Qual é a reciprocidade? É que nós já tivemos problemas em outra existência. Daí começa a ficar muito fácil justificar uma coisa que a gente ainda não consegue entender. É possível isso? Sim, é possível isso. Mas não pode ser generalizado e não pode ser para tudo jogar em existências para trás. Mas por que eu não gosto dele? É isso aí, tem que procurar entender o que você fez e o que ele fez. O momento em que você sabe ou deixa que ele não saiba ou saiba, você começa a trabalhar o seu lado e aí você também o ajuda e ajuda a si próprio. Então essa libertação, ela se dá por uma compreensão de entender que nem tudo. Entender que há 2026 anos atrás ele veio e passou por tudo aquilo. E nós, o que aprendemos? Sempre faço essa pergunta. Nesses 2026 anos. Dele. Fora Moisés, fora Abraão, fora isso, fora isso. Lá atrás, sempre cito isso. Antes de Moisés, lá para trás, José do Egito foi vendido pelos irmãos até que se tornou um governador lá do Oriente Médio, reencontrou os irmãos ficaram tudo com medo quando reconheceram, nossa, agora ele vai acabar com nós. Também já comentei essa passagem aqui, mas não, ele os abraçou, ajudou, trouxe o pai, todos prosperaram. Mas como ele fez isso? Ele não era igual aos outros irmãos? Não, não era. Porque os outros irmãos sempre o acharam diferente. Então, somos nós, os espíritos, que quando aqui nos encarnamos, né, nós temos uma bagagem para trás. Mas essa bagagem não pode ser essa bagagem que todo mundo acha que não gosta de uma pessoa porque ele fez mal, porque daí fica difícil.
Qualquer pessoa, então, que você olha alguma coisa, não porque ela fez mal. Nós não podemos. Nós temos que entender que isso é para trabalhar. Não quer dizer que você vai perdoar aquela pessoa e ela vai perdoar você. Quer dizer que você está tirando uma mágoa, está tirando esse ódio. Ódio e mágoa. Qual a diferença? O ódio é um amor que adoeceu. Você só tem ódio de uma pessoa por alguma coisa que você depositou nela e ela não correspondeu. Então, quando a gente fala amor, sempre se eleva no amor entre homem e mulher, alguma coisa assim. Não. É que aquela pessoa depositou muita coisa nas suas costas e você não aguentou carregar. No momento em que você não aguentou carregar, você não presta. No momento em que você não carregou, você frustrou ela. E a mágoa? A mágoa é quando nós não entendemos isso e carregamos para frente toda essa angústia dentro de nós, sem trabalharmos isso. Porque nós somos o certo. Aquela pessoa errada. Nós não entendemos que esse ódio foi gerado por o amor que adoeceu. E a mágoa é a parte que sobrou de nós para frente que nós carregamos. Então, a diferença é que às vezes muitas das pessoas eles não têm ódio. Tem essa mágoa, que também é uma parte que nós passamos a ele e nós não correspondemos. Se nós olharmos para nós, naquelas pessoas que nós consideramos, não vamos dizer familiares, mas consideramos amigo, consideramos isso, consideramos aquilo, mas num momento de dificuldade de alguma coisa, principalmente financeira, e sabendo que ela tem condições de ajudar financeiramente, nós pedimos uma ajuda financeira, me empresta tanto, e ela não empresta. O que acontece? A partir daquele momento acabou. A partir daquele momento, pronto. Você não vai ter ódio, vai ter mágoa. Não vira mais. Agora, ou quando você está precisando 5, vou te dar 6 mil, depois você paga como você puder. É diferente. Ou estou precisando, puta, não vai dar. Você sabe o que ele tem sobrando. Por isso Jesus falou. Aquele que nada tem, como foi a viúva o que ela der é muito mais do que vocês têm em dobro e que vocês dão. Porque vocês estão dando o que vocês não precisam. Ela deu dela para aquilo. Então, tem muitas parábolas deles que ele vai nos falando, Jesus vai nos dizendo, e que vai encaixando nisso. Mas a dificuldade que nós temos para o dia a dia de colocar isso, nós somos imediatistas. No caso, como eu falei aqui, de pedir um empréstimo, é porque nós necessitamos daquilo para alguma coisa. Pagar isso, pagar aquilo, alguma coisa. E nos falha, pronto. Derruba, porque nós colocamos no outro essa responsabilidade. Ele vai ficar também mais ou menos. E nós vamos ficar mais ainda magoados. Porque é difícil para certas pessoas falarem ou não. É difícil. Normalmente, quando alguém pede alguma coisa, ela vai procurar um jeitinho de não falar ou não. Porque é difícil para ela falar ou não. E muitas outras que você pede é do sim.
Então, que fala o não, falar o sim é doído. É uma coisa que ela luta, sempre esperando também que os outros ou não façam o pedido, ou não tenha que dizer o não, que ela vai dizer. E a do sim não, está sempre aberta. A do sim falar não é doído, como é o inverso. Então, toda essa mágoa que nós trazemos, todo esse perdão que se fala em perdoar, você não vai trazer essa pessoa mais de volta. Porque, mas nunca mais, não. Pode ficar mais ou menos, mas é de mais ou menos para baixo. Porque quebrou essa expectativa que a gente tinha. Você pode aceitar essa pessoa, não desejar mais mal para ela, desejar tudo de bom para ela, que aí você está fazendo o que ele falou. Quanto mais deves, mais receberás. Da mesma forma que quanto mais ódio tiver, mais ódio também vai receber. Ou da mesma pessoa que tem ódio, ou do círculo, seja espiritual ou seja encarnado. Então, para entender o que o perdão vai nos trazer, o que ele vai nos libertar do quê? Do que até hoje nós aprendemos? No nosso dia a dia. Nós somos pavio curto ou somos pavio longo? Demora para acender, para explodir. Hoje, claro, é muito diferente na época de Jesus, claro. As necessidades eram diferentes. As caminhadas que ele ia de um lugar para o outro levava semana, hoje se leva minutos. Não tinha internet, não tinha celular. As coisas hoje acontecem muito mais rápido. E nós achamos que essa tecnologia veio para nos libertar, ela veio para nos aprisionar. Porque através de tudo isso nós estamos tomando noção de tudo. Estamos vendo casos de estupro, casos de pedofilia, casos disso, casos daquilo. Para nós, aqui é fácil, perdoar, irmão. Perdoar porque você... Mas a família que conviveu com tudo isso, é fácil para ela perdoar? Ah, mas é uma prova, aí vem. Ah, porque em outra existência. Para com isso. Dessa forma nós não vamos a lugar nenhum. Tanto não vamos que faz 26 anos que está aqui. Ele já nos deixou essa mensagem e não foi. Mas como não foi? Tem Chico, tem tanto, tem. Dentro de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, quantos por cento são? Quantos por cento deveríamos de ser? Quantos por cento deverão de ser? A nossa pequenez não tem tamanho. Pegando a modernidade da internet, colocando o National Geographic, vai lá para trás. Acompanhe lá os homens que nós fomos lá atrás, de Neandertal. Ligamos a televisão, vemos a cores, um jogando bomba no outro, matando o outro, arrancando o pescoço, o outro fazendo isso, fazendo aquilo. Como vai ser essa geração gerada no ódio dessa forma? Muitos em nome de seus deuses. Digo deuses porque não é um Deus só para eles, são vários, cada um tem um. Mas justificado. Então eles não estão fazendo nada de errado. Está justificado. Não entenderam ainda que já passou a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não observaram nada disso. Quer dizer, não é não, nós não observamos. Então esperamos que dentro do
kardecismo, de uma casa espírita, vem a solução de que o perdão é a libertação. Mas nós queremos nos libertar? Nós abrimos a algema no nosso dia a dia? Porque nós não temos esse ambiente que eu estou dizendo. Esse ambiente hoje tecnológico. Antigamente tinha nossas mães, nossos pais. Estou dizendo do meu, né? Porque eu tenho 77 anos. Meu pai era de 1904, então não era brincadeira. Essa época que ele viveu. Era outra coisa. Então tinha a família. Tinha os almoços, que isso eu peguei, os almoços de domingo. Todo domingo minha mãe fazia o famoso pernil dela, que era maravilhoso. Todo mundo vinha. Os filhos, as noras, os netos, as netas, os bisnetos. Hoje acabou. Hoje acabou, está tudo o que, não, vamos comer, vamos lá, não sei aonde, vamos não sei o quê. Tudo com família. Então como vai gerar o amor mundial? Para que transbordasse numa taça o amor, o perdão, o carinho, para amansar. Para cristianizar. Não estou falando cristão de igreja, cristão dele. Como vai fazer isso? Como vamos fazer a nossa parcela? Aonde vamos ter condições de fazer isso? Aonde vamos ter condições de ver aquele que nos magoou e a gente retribuir com ele em amor e carinho? Isso está dentro de nós. Mas quando nós menos esperamos, nós estamos no meio da correnteza. Porque a vida cotidiana nossa não nos dá mais esse tempo. O que julgávamos que íamos ter mais liberdade, mais tranquilidade com o celular, com isso, com aquilo, acabou. Ele toca 24 horas por dia. Não respeita se você está no banho, se você está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele está tocando. É aquela correria, você está dirigindo, você está aqui. Estamos correndo. Correndo para quê? Para pagar as contas, para ter um carro novo, a casa, para ter isso, para ter aquilo. Enquanto isso, estamos nos afastando das boas vibrações. Não tem lugar mais para eles. Não tem mais lugar para ele. Hoje somos nós aqui nesta casa, nesse momento, outras casas. Mas o que é isso de pessoas aqui, em números, perante, se tivesse uma banda de rock lá na cidade, o que seria? É a época de cada um. Eles estão errados? Não estão. Eles estão vivendo o que é para eles viver. A hora que sobrar um tempinho, mas vai ser difícil. Porque é isso aí. Ninguém pode dar aquilo que não teve. E eu faço isso não é por criticar as pessoas como elas são ou deixam de ser. Não é uma crítica dirigida, não é uma crítica formal, é uma crítica de... Eu vejo muitas pessoas, porque eu faço parte de um motoclube. Sempre falo isso aqui, para vocês entenderem os extremos. E as pessoas gostam mesmo de beber. Mas os motoclubes nossos são de pessoas que têm famílias. É diferente assim nessa forma. Tanto que o Valtinho também é um que faz parte de um motoclube. Aonde vai estar essas pessoas, tanto homens como mulheres, que frequentam as baladas, como se fala, os baladeiros e as baladeiras? Que família elas vão gerar? Como se está criticando. Não estou criticando. Só estou colocando um parâmetro para nós entendermos que nós estamos... Qual motor? Está aqui, está do meu lado.
Nós estamos mudando as direções, não sobra mais espaço. Porque o tempo nosso é aqui. É isso. Esse é o nosso momento. Não tem ninguém mandando, ó, você começar a mandar, ó, vamos rezar uma Ave Maria, vamos fazer isso, vamos fazer alguma coisa, a turma, ou corta você. Então não tem mais tempo, não temos mais. Não sobra mais. Porque os momentos e os motivos são outros. Como vão compreender que dentro do que acontece entre eles, precisa perdoar para ser perdoado? Onde eles ouviram falar dele? Como é um lar hoje? Como vai ser o lar dessas crianças que estão aí com seus 10, 12 anos, um exemplo, daqui a 20 anos, nessa pegada? Como eles vão constituir uma família? Ah, mas você é muito saudosista, você está pensando igual a sua família de 50, 60 anos atrás. Estamos falando de perdão, estamos falando de amor, de convivência. Estamos deixando isso. A humanidade está se afastando disso. Em nome da tecnologia. Isso já virou uma praxe de se falar. Você vai num restaurante, ninguém está conversando. É o raio do celular tocando para tudo que é lado e todo mundo, dá uma garfada aqui. Meu, estou falando bobagem? Nós não somos assim, então que tempo tem para ele? Voltamos para casa, daí? No meio do caminho ou lá, já arrumamos com o marido ou com a mulher. Já voltamos, acabou de vir do almoço, já estamos invocados. Um para um lado, o outro para o outro, sentado na televisão, vendo isso, vendo aquilo. A família rodou. E se roda, roda tudo. Não dá lastro para os filhos. Os filhos vão aprender a perdoar, vão aprender a fazer isso como se não tiveram. E os pais e as mães também. Como? Porque já se perderam mais um pouco lá para trás. Já se perderam. Os bisavós já não são mais aqueles que foram os meus, os tataravós lá atrás. Já não era minha mãe, que é de Santa Terezinha. A gente morava em Taubaté, na Praça Santa Terezinha. Eu era pequeno, eu vi ela, isso aí. Eu já vou falar alguma coisa, mas deve faltar ainda alguma coisa. Sei que era trezena, quinzena, não sei mais o que, não sei o que mais de Santa Terezinha. Passava na Praça de Santa Terezinha, um andor com a imagem da Santa Terezinha, ficava 2 dias numa casa, 2 dias na outra. Com uma festa de Santo Reis, todo mundo vinha ali, fazia o terço, rezava. Aonde tem isso? Então, como buscar o perdão para a salvação? Estamos no mar, jogam-se a boia, você põe a mão para trás. Me salva com a mão para trás. Agora uma boia está aí, não, mas me salva. Jogamos nas costas dele. Não, isso de reencarnação para trás, isso é isso, isso é aquilo. Transferimos a nossa responsabilidade para eles. Por plano espiritual nos salvar, por plano espiritual nos apaziguar. E não tiramos o pé do chão. O kardecismo precisa se ver assim. Ele não é somente uma doutrina de falar do que Jesus trouxe, do Evangelho, de falar. Eu vejo assim, para mim, posso estar errado. É atual, ele é questionável, porque Kardec falou isso. Não aceitais, questionais. Não ouvir os falsos profetas. Isso Jesus já falava e ele também. Então a gente tem que ver com os olhos o que está nos acontecendo. Muito do que eu aqui estou falando, vocês também não têm noção, por causa da idade de vocês. Vocês não vivenciaram isso. Então, na idade que vocês estão aqui agora, os seus filhos que estão aí com seus 5, 6, 7 anos,
O que vocês estão conseguindo passar para eles? Sobre o Cristo. Sobre perdoar. Não dá mais tempo. Então, o perdão que vai nos libertar não está impossível. Ele está ausente. Nós estamos caminhando de lado, que nem um caranguejo, seria de um lado para outro, mas não queremos ir para frente, porque para frente é isso aí, tem que se fazer. Ah, mas aí é difícil. Não, não é para você virar uma pessoa que qualquer coisa o dia inteiro está rezando. Ele não nos pede isso. Ele nos pede que escolhamos um momento. Mas que nós fazemos essa ligação com Ele. Por quê? Fazendo essa ligação com Ele, nós fazemos as ligações com outros, quem sabe, da nossa idade ou menos, mas que vibram no mesmo. Então é desejando paz, agradecendo pelo dia que começa, pelo dia que se encerra. Nossa, mas eu tive problema demais com isso, com aquilo e com aquilo. Que bom! Porque você tem alguma coisa para te dar o problema. Se você não tiver, você estava onde? Estava na rua. Na rua que eu quero dizer, morador de rua. Aí vão falar, não, mas o morador de rua, ele está pagando pelo que ele fez. Que é isso, gente? Ele não é assim. Ele nos deu as oportunidades. O que falta é exatamente isso. Hoje, como nós vamos acolher e ajudar os moradores de rua? A maioria de nós. Como você vai ajudar? É um ato de misericórdia? Sim. É um ato de humanidade, de cristandade? Perfeito. Mas o que nós vamos receber em troca? Não, mas peraí, aí você está negociando. Não, é isso que vai nos acontecer. Eles não estão mais preparados para isso. Porque eles não querem mais ouvir falar dele. Eles querem ouvir falar da boca. Da boca quer dizer onde eles compram. Então estão se afastando. E com eles não é um, não é dois, não é três. Nós vemos aqui diretamente isso aí. Então vamos jogar pelas reencarnações. Eles estão aí porque eles aprontaram na outra, agora eles estão aí pagando. Será que então Jesus, Deus nosso Pai, nos criou para isso? Para eternos sofrimentos? É lastro, gente. Não tiveram. Então você está responsabilizando todos os pais, toda a mãe. Eu não estou responsabilizando ninguém. Estou pedindo para que todos nós possamos ver o porquê que acontecem essas coisas. Vem do lar. Ah, mas Kardec, todos os centros falam que a família é onde vai se ajustar todos aqueles que tiveram problemas uns com os outros em outras encarnações. Tá, então se você sabe disso, por que você pega mal um com o outro? Você já não sabe disso? Vocês não sabem? Sabe. Então, ou vai deixar de novo. Problema de reencarnação. Deixa para depois. Para depois, para depois, para depois, para depois, nunca tem fim. Porque senão nós não estávamos aqui depois que ele veio. Então essa palestra que eu estou fazendo é uma palestra para vocês pensarem em vocês, aqueles que estão nos ouvindo em casa. Não é se sentirem culpados, ausentes. É o meio que nós estamos hoje. Nós somos os professores um dos outros, nesses 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Estamos vendo por aí todos esses países em guerras, se matando um com os outros. Uma estatística para vocês entenderem como funciona isso, do meu modo de ver.
temos que situar ao número de alguns países. Vamos dizer, os mais bélicos, a Rússia e os Estados Unidos. Pensem hoje, vocês estão vendo o poderio naval, aéreo, tudo dos Estados Unidos e da Rússia. Certo? Gastam bilhões, trilhões, experimentando bombas para matar o outro, não ele. Então, são mentes trabalhando que vão fazer um foguete, vão fazer um drone, que vai cair, vai aprofundar 500 metros lá embaixo, vai matar 200 mil, 300 mil e tal. O mundo virou paz. Olha que beleza. Aonde vai arrumar dinheiro para pagar todas essas pessoas que vivem e trabalham nas indústrias bélicas? Quantos ganham na fábrica de canhão, na fábrica de tanque, na fábrica de míssil, na fábrica dos aviões? Se criou uma armadilha. Eles estão tranquilos em fazendo bomba para matar os outros, porque eles estão protegendo eles. Os de lá também estão aonde sobra. Como vai mudar? Como o perdão vai ser libertador? Para quem? Para quem quiser, para quem trabalhar. Então nós somos envolvidos de tantas formas que a gente não pensa, não imagina. A gente acha que não é assim. Os países estão mostrando para nós isso. Estão mostrando que o negócio é matar. Porque o povo que está lá precisa comer e beber. Constituir as famílias. Mas sem eles. Hoje em dia, tirando pelo Brasil, pela nossa cidade, alguma coisa, é a geração Red Bull, é jamais não sei o que, é outras coisas, é isso, é aquilo. Então se fala que o Espiritismo traz o perdão como reconciliar, como libertador. Quem está disposto a isso? Vocês aqui, como acabei de dizer, vocês hoje vieram aqui para ouvir. Não sei se estavam esperando ouvir isso que eu estou lhe dizendo. Mas vieram, saíram de casa para vir aqui. E muitos, onde estão? Estão errados? Não estão. Já aprendemos isso. Cada um está onde deveria de estar. Cada um é isso aí. Tem que aprender com aquilo que tem. Então não é fácil hoje em dia para quem tem famílias, para quem tem crianças, para quem tem um desafeto, alguma coisa, colocar os ensinamentos dele, colocar os ensinamentos que Kardec nos trouxe, que através dos espíritos, de amar ao próximo. Gente, tem 3 coisas só que eu sempre repito aqui, vocês já estão cansados de ouvir, mas nunca é demais. Moisés, quando veio, ele deixou 10 mandamentos, na época de Moisés, 4.000 aninhos atrás. Dos 10, um só que não. Os outros 9, a primeira palavra que tinha, desse tamanho, não matarás, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Só primeiro, amarás a seu Deus, só. Jesus veio. O que Jesus falou? Dos 10 resumiu em 3. Amará seu Deus, amará o próximo como a si mesmo, e somente desejar o próximo aquilo que gostaria de receber. Encerrou 3. E aonde que a gente consegue pôr isso? 3, gente, ele suavizou, tirou 7. 7 não. Veio para mostrar isso aí, que realmente existe a reencarnação. Só que tem uma coisa, ele foi o único
que não reencarnou. Ele encarnou. O restante que tem, tudo reencarnou. Ele não reencarnou. Então ele veio nos trazer conhecimento, veio nos dizer que existem muitas moradas na casa do meu pai, como aqui eu já fiz uma palestra a respeito, recente. Então, é libertador, sim, mas desde que a gente procure e entenda. Agora, no meio de uma confusão, é muito sábio e muito tranquilo aquele que está numa, vamos dizer, num estádio, numa partida de futebol, todo mundo gritando, e ele esteja ali orando, ele esteja ali. Ele não foi ali para isso. Ele pode acontecer. Mas a vibração do lugar não é apropriada. Por quê? Porque ali estão aqueles que deveriam de estar. É errado? Não. Ele nos deixou uma forma de viver. Nos deixou uma forma de sermos e fazermos os outros felizes. Hoje, como se fala, está demodé. E aonde nós vamos arrumar esse tempo? Estou repetindo a mesma frase. Está se passando o tempo. A gente, quem é mais um pouco de idade, é claro, devido também ao físico, a gente está se fechando dentro das casas, está se fazendo isso, está se fazendo aquilo. Eu vejo assim que hoje, a geração que veio eu nasci em 49, vamos dizer, depois pós-guerra, a de 70, 60, foram uma das melhores? Não. Foram a que pegaram os dois lados. As recentes agora, é tudo aqui. Perderam esses laços para trás. Mas não quer dizer que estão errados. Quer dizer que é isso aí. Ocorreu essas mudanças. Então essa geração nossa foi a mais feliz. Foi. A que começou com loucuras. O Woodstock, todo aqueles festival, paz e amor, guerra do Vietnã. E aí por diante, nunca parou de se matar. O Woodstock, paz e amor, foi um movimento que tentou ir para frente. Então, hoje nós estamos nesse movimento. Nós estamos sem o tempo de amar o próximo, de respeitar. Fez mal para você? Não jogue que é de outra encarnação, porque senão você vai se sentir culpado. Fez mal, fez, Deus que abençoe ele continue. Não nos obriga o perdão a conviver com aquela pessoa de novo. Nos desobriga de gerar também para ela ódio e raiva. A intenção de Jesus é isso aí. É através do perdão a gente liberta as próprias sensações físicas. Porque nós sabemos que quando estamos no momento de raiva, de fazer isso, de fazer aquilo, sempre falo isso, nós somos um ser, uma ilha cercada de hormônios. Todas que são lina, adrenalina, isso e aquilo, é prejudicial. E se falta também é. Então, se estamos lá em cima com a adrenalina, nós queremos bater nos outros, discutir, fazer aquilo. A adrenalina baixa, nossa, por que eu fiz isso? Ah, não, isso é o espírito. Não, é você. Você tem que aprender isso aí. São reações orgânicas que às vezes extrapolam. Mas a gente tem que saber de tudo isso. Para dirigir carro você não precisa. Na sua profissão você não precisa. Você mexer no seu celular, você não precisa saber de tudo. Você conhece todas as milhares de funções que tem lá? Não conhece. Então, gente, a vida é isso aí. Ele nunca nos deixou de dar essa oportunidade. Nós só não podemos jogar nas costas dos outros e jogar na reencarnação tudo aquilo que faz parte de nós fazermos.
É nós que temos que fazer isso por nós, não sendo egoísta. Fazendo por nós, nós fazemos pelo outro. O outro faz para o outro, gera uma egrégora, gera. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Foi no fundo do meu coração, das minhas pesquisas, do meu modo de ver, do meu modo de analisar. Me sinto, sim, não privilegiado e coisa. Me sinto uma pessoa estranha, porque aonde eu vou, estou sempre quieto, estou sempre observando, estou sempre em conversa com eles. Mas isso é ruim, você não... Não, eu tenho a paz. Não, eu tenho o trabalho que me ocupa. Mas nos momentos, mesmo no trabalho, alguma coisa vem. Essa palestra já virou na minha cabeça, já, quando ele me passou o tema. Então, às vezes eu dou uma lida. E aí vai vindo as coisas. Eu não consigo falar se não for do cotidiano. Eu não consigo falar para vocês o que não está relacionado ao nosso dia a dia. O meu modo de falar, de mostrar para vocês, cada um, o dia a dia nosso. Porque não adianta falar de coisas lá atrás, lá atrás, lá atrás. Nós não vivemos lá atrás, nós vivemos o presente. Então, agradeço muito a vocês, agradeço muito ao Pai, a Jesus e aos irmãozinhos que aqui estão, que fazem parte da minha caminhada. Um beijo, um abraço a todos, graças a Deus, Pai. Que assim seja. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Todos os nossos irmãos neste momento, convido para que a gente feche os olhos, que a gente sinta aqui a vibração dos nossos irmãos de luz que estão ao nosso lado, os mentores desta casa, que possamos refletir um pouco acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus, ele veio aqui trazer os ensinamentos para todos nós, e esses ensinamentos universais que perduram durante esses milênios é a forma de caminhar, é a forma como cada um de nós deve agir nesta jornada evolutiva. Nos ensinou a amar sobre todas as coisas o nosso Pai, amar ao próximo como a nós mesmos, e nos ensinou também o perdão. O perdão, meus irmãos, que liberta o coração, que nos liberta das algemas que nós mesmos trancamos. Muitas vezes, por motivos pequenos, por orgulho, por melindres, acabamos, na medida dos relacionamentos, nos indispondo com os nossos irmãos. E às vezes, até mesmo em acontecimentos graves, também temos dificuldades em perdoar. Mas o que nos ensina o Espiritismo, quando nos fala sobre a reencarnação, é que nós, como espíritos imperfeitos, já erramos e erramos muito em encarnações passadas. E hoje estamos aqui nos esforçando dia a dia para sermos melhores do que ontem. Por isso que quando nós olhamos as dificuldades dos nossos irmãos, a queda a que eles mostram, nós não podemos esquecer que também no passado cometemos grandes erros. Por isso que Jesus nos ensinou sobre o perdão, que somos tão que carecemos tanto desse perdão como os nossos irmãos. É dessa forma que vamos nos libertar, dando o perdão aos nossos irmãos, porque lembramos também que precisamos desse perdão. Que, como nos disse aqui o nosso irmão Anselmo, dediquemos mais tempo e coloquemos muito mais Jesus na nossa vida. Não só através das orações que nos elevam o pensamento, fazendo com que tenhamos mais facilidade em escutar a voz dos mentores e do nosso mentor, mas colocando Jesus mais tempo na nossa vida,
que possamos lembrar e fixar os seus ensinamentos de tal forma a progredir e caminhar, trilhando o caminho mesmo como ele nos ensinou. Que possamos retornar aos nossos lares com esse pensamento e essa lição. Que possamos colocar Jesus por mais tempo na nossa vida. Que possamos diminuir o nosso uso das redes sociais e do celular e voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo e refletir sobre as nossas ações, se de fato estamos caminhando junto com Jesus como nós queremos. E mais uma vez, possamos todos agora ficar em silêncio, refletir sobre os ensinamentos de Jesus, para que possamos estar em paz e com um pensamento elevado. Que assim seja, graças a Deus.